Olá, bem-vinda, bem-vindo. Essa é a aula conceitual sobre a disciplina de pesquisa de serviço social e hoje nós vamos juntos tirar todas as suas dúvidas, trazer algumas dicas, algumas orientações de como elaborar de uma forma efetiva e eficaz o seu projeto de pesquisa e entendermos juntos ali algumas coisas relacionadas ao tão temido TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso. Se você está aqui nessa etapa da graduação, já te parabenizo. Já estamos ali nas preparativas para se encaminhar para a reta final. E essa disciplina ela vai ter uma importância fundamental para servir como esse exercício prático ali de preparação para a escrita do seu artigo científico, que vai ser justamente a comprovação prática de que você conseguiu ali assimilar todos os conhecimentos que foram abarcados durante a graduação, e esse exercício é o que vai ali assegurar que você está preparado para o mercado de trabalho. Então, vamos puxar alguns slides aqui para a gente começar a nossa discussão. O objetivo da aula de hoje, então, é a gente conversar um pouquinho a respeito do que é o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e como ele se desenvolve, para que vocês já cheguem lá no momento da preparação do TCC, já tendo uma grande dimensão ali, uma grande compreensão de como é o processo de trabalho, o processo de confecção e avaliação do TCC. Nós vamos abarcar também a questão da elaboração do projeto de pesquisa, que é o grande objetivo da disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre os prazos, as normas da BNT, e também vamos abarcar algumas questões relacionadas à esfera da ética, né? Principalmente naquilo que é relacionado ao plágio, ao uso da inteligência artificial. A gente vai fazer um bate-papo sobre isso também. Para que você possa ter aí necessariamente um bom desempenho nessa disciplina, tem alguns cuidados que são imprescindíveis. Então, o primeiro grande cuidado é justamente de fazer uma leitura aprofundada de todo o material que está lá disponível no seu ambiente virtual de aprendizagem. Em especial, a gente tem lá o edital atualmente vigente, que regula a produção científica em relação ao trabalho de conclusão de curso na UniCV, o regulamento, e também nós temos lá um manualzinho com cada etapa que precisa ser observado. Então, para que você possa, né, ter aí um aproveitamento da disciplina, já resgata esse material e vamos juntos ali desbravando, né, todos esses conhecimentos e essas normativas institucionais. É muito importante também estar sempre atento ao calendário, tem prazos muito específicos ali que precisam ser cumpridos, então já é um exercício, inclusive profissional, você se manter atento aos prazos de entrega para não ter prejuízo de nota. Caso você tenha dúvidas, a tutoria acadêmica fica à disposição para que você possa criar uma demanda e mandar suas dúvidas, e a tutoria vai aí, na medida do possível, respondendo conforme vão pintando aquelas dúvidas de como fazer cada etapa das atividades. E, como sempre, né, quem já me acompanhou em algumas aulas sabe que o prof gosta muito dessa temática da ética, então a gente pede aqui desde já que você já faça desse momento também um exercício da sua ética profissional, executando as atividades com muito compromisso e sempre seguindo as normativas para que você tenha um grande aproveitamento aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre TCC, né? Por que as pessoas têm tanto medo do trabalho de conclusão de curso e por que há tanto mistério em torno disso? O trabalho de conclusão de curso, ele é justamente o momento onde a gente vai materializar ali um conhecimento que você assimilou durante a sua formação e que você necessariamente aí vai transcrever esse conhecimento no formato de artigo científico e que vai demonstrar ali que você teve domínio sobre uma determinada temática, uma determinada problemática de pesquisa, nas linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui durante a graduação. Então, nesta disciplina de pesquisa em serviço social, nós não vamos elaborar efetivamente um trabalho de conclusão de curso, mas nós vamos preparar as bases para isso. Nós vamos desenvolver, então, um projeto de pesquisa que vai ser
o pilar para a construção do seu TCC no segundo momento. Então, a nossa base sempre será a de pesquisa bibliográfica. Então, o que o prof está querendo dizer com isso? Não é possível fazermos, né, utilização de metodologias como de estudo de caso ou de pesquisa de campo, que são necessariamente metodologias que envolvem ali a utilização de ferramentas práticas que necessariamente precisam ser validadas por um comitê de ética próprio. Então, mediante o nosso formato, né, e a necessidade de poder dar um melhor andamento ágil para a sua formação, nós já delimitamos aqui de cara que o método a ser utilizado para a construção do seu projeto de pesquisa, do seu TCC, será sempre o da metodologia de pesquisa bibliográfica. Então, primeiro esclarecimento que a gente traz aqui é esse. Esta será a metodologia utilizada para a construção tanto do seu pré-projeto quanto do TCC, da metodologia bibliográfica, de análise bibliográfica de referenciais teóricos. E qual que é o grande objetivo da disciplina e desse exercício que nós estamos fazendo? Justamente de estimular essa reflexão crítica, oportunizar a você ali um primeiro contato com o exercício de produção de conhecimento científico e, com isso, obviamente, consolidar a sua formação profissional. Então, nós temos ali algumas deadlines, como a gente utiliza na linguagem empresarial. Então, é necessário que vocês estejam muito atentos a esses prazos. Atividade 1, que já está disponível lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, ela vai se encerrar no dia 2/6. Então, a atividade de estudo 1, considerando que a disciplina também é teórica, vai abarcar ali 10 questões que precisam ser respondidas no próprio ambiente de ensino. E para responder essas questões, vocês precisam, então, fazer uma leitura apurada do material, acessar as trilhas de aprendizagem e, com base nas leituras e na apreensão do conhecimento trazido nesse material, vocês vão respondendo ali as alternativas da atividade de estudo 1. Então, cuidado com a deadline, é dia 2/6. O projeto, o pré-projeto de pesquisa, ele também se inicia juntamente com a atividade de estudo 1, porque a gente considera que uma atividade não inviabiliza a outra. Então, as duas correrão juntas, porque vocês podem responder ali as 10 questões da atividade de estudo 1, ao mesmo tempo em que vocês já vão elaborando o pré-projeto. Cuidado, que a última alternativa de entrega ali também, a nossa deadline, ficou para o dia 3/6. Então, atenção a essa data, porque a data final de entrega do seu pré-projeto é essa. E, por fim, nós temos a avaliação da disciplina, que também acontecerá a partir da data de 4/6 e vai até dia 10/6 de 2025. Então, fiquem atentos para esse período de abertura, de agendamento da sua avaliação, que se inicia no dia 4/6 e vai até o dia 10/6. Então, cuidado com os prazos, pessoal. Para que a gente possa falar, então, efetivamente sobre o projeto de pesquisa, a gente inicia falando, né, das principais ali características, né, que ele precisa abarcar. Então, o seu projeto de pesquisa necessariamente precisa conter um título, uma linha de pesquisa na qual você vai adotar para fazer a delimitação do seu objeto de pesquisa, o tema, e também resumo, palavras-chave, a introdução, a justificativa. Deve apresentar os objetivos, o problema de pesquisa observado, metodologia, que a gente já comentou um pouquinho, que é a metodologia de análise bibliográfica, um cronograma e as referências. Então, estes elementos ali que o prof trouxe, eles são obrigatórios. Então, seu projeto de pesquisa ele será avaliado com base nestes elementos aí. Então, você precisa necessariamente ter aí todos esses elementos desenvolvidos no seu projeto de pesquisa, e ele deve conter um título, o resumo, a introdução, a justificativa, tudo devidamente ali organizado. Eu vou abrir aqui agora para que juntos a gente possa verificar cada etapa do projeto de pesquisa conforme o modelo que nós disponibilizamos aí
no seu próprio ambiente virtual de aprendizagem. Então, para que a gente possa fazer uma discussão mais aprofundada, eu trouxe aqui o modelinho, né, do nosso projeto de pesquisa, que está, inclusive, disponibilizado lá no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, se vocês analisarem ali, nós já temos uma pré-formatação, inclusive, do layout, que é esperado para a construção desse projeto de pesquisa. Então, a nível de normatização, este layout já está, inclusive, ali com a sua diagramação de margens, espaçamentos já pré-formatados para facilitar, inclusive, a sua própria elaboração. Ali vocês vão observar que tem o logo institucional logo no início, e aí mais abaixo já vem um espaço para que vocês coloquem, então, o título. Eu recomendo que o título seja a última etapa, o último critério que vocês vão ali descrever. Por que eu falo isso? Quando você já tiver ali uma produção mais concreta, melhor elaborada, do seu objeto, da sua pesquisa realizada, depois que você já fez toda a construção dos demais elementos, vai ficar mais fácil para você conseguir necessariamente visualizar ali o melhor título para o seu projeto. Então, deixa ali o título em stand-by. Ali vocês já observaram que ele tem de ser breve, então tem de ser no máximo ali uma frase, uma expressão ali que traduza o objeto sobre o qual você vai se debruçar para a elaboração do seu projeto de pesquisa. A linha de pesquisa, nós vamos ali necessariamente, ali, daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa. Na UniCV, nós temos linhas de pesquisa já de acordo com a área de concentração dos docentes, que é as temáticas e as áreas do conhecimento onde nós, docentes, temos mais domínio teórico, e a gente já traz ali também uma orientação de quais as linhas de pesquisa que vocês podem necessariamente seguir. Então, só para ilustrar aqui, eu trouxe essas linhas, a gente vai falando aqui delas. Então, a primeira linha de pesquisa que vocês podem se debruçar são relativas às políticas sociais e à cidadania. Então, dentro da esfera das políticas sociais, lá do artigo 6º da Constituição Federal, e das concepções teóricas relacionadas à noção de cidadania, conceituações de cidadania, vocês podem ali encontrar um objeto que vocês vão delimitar como sendo o norte de onde vocês vão necessariamente buscar desenvolver o seu tema de pesquisa. Então, por exemplo, na área das políticas sociais, a gente abarca ali necessariamente todo o processo de trabalho do assistente social nas inúmeras políticas como saúde, educação, assistência social, na área do sócio-jurídico. Então, dentro de todas essas esferas das políticas sociais que estão instituídas a nível governamental no Brasil, vocês podem ali fazer um recorte dentro de uma dessas políticas e analisar um objeto. Por exemplo, se a gente for pegar a política de saúde, então a gente necessariamente pode ali tentar discorrer a respeito de um objeto, de uma problemática de pesquisa dentro da esfera da política de saúde, como, por exemplo, o processo de trabalho do assistente social na atenção primária em saúde, né? De que forma o assistente social desenvolve o seu processo de trabalho cotidiano na esfera da atenção primária em saúde. Tem muito material trazendo, né, qual é a experiência que o assistente social, os limites e as possibilidades que o assistente social desenvolve dentro da esfera da atenção básica em saúde, por exemplo. Na área da cidadania, nós podemos ali abarcar inúmeros temas que vão efetivamente, né, trazer essas questões relacionadas ao serviço social na luta pelo acesso da população à cidadania efetiva, aos direitos de cidadania e de participação social. Então, a gente pode abarcar muitas questões relacionadas aos direitos humanos, a luta contra as inúmeras expressões da questão social que dificultam o acesso
das pessoas ao pleno exercício de sua cidadania, e assim por diante. Então, uma linha de pesquisa é a área na qual você vai fazer o seu recorte. Nós temos o processo de trabalho e as classes sociais, então, nas aulas, principalmente da disciplina de introdução ao serviço social, nós discutimos bastante a questão de como o trabalho, enquanto categoria do ser social, é fundamental para as relações sociais em sociedade, a questão da divisão das classes sociais, o antagonismo entre burguesia e proletariado. Temos ali a área da cultura e dos movimentos sociais, onde tem muito material, onde o assistente social atua como protagonista nesses dois eixos, de que maneira, né, o assistente social promove, por meio de seus processos de trabalho, esteja onde estiver, o acesso à cultura. Na área dos movimentos sociais, a gente tem muitas experiências a nível nacional de como o serviço social ele protagoniza ali essa ampliação dos movimentos sociais, na luta por direitos sociais. Nós temos também a área do terceiro setor, onde temos as ONGs, com inúmeras dissertações e trabalhos e obras que vêm trazendo essa experiência do assistente social dentro do terceiro setor e de que maneira, né, o processo de trabalho do assistente social dentro desse terceiro setor também coaduna com os nosso projeto ético-político profissional, nossos preceitos do Código de Ética, a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma pauta extremamente atual, relacionada, né, a justamente os impactos da economia na elaboração de políticas que vão necessariamente em consonância com o desenvolvimento sustentável, e o serviço social na perspectiva do empreendedorismo social, que é uma área ali extremamente interessante, que foge um pouquinho desse arroz com feijão, de onde a gente já vem aí tendo muitas experiências e muitos relatos relacionados às políticas sociais, às ONGs. Então, a gente tem ali o serviço social empresarial e as experiências empreendedoras, de que maneira, né, o assistente social também pode ser considerado como um empreendedor se ele desenvolver sua atividade profissional nesta perspectiva. Então, são essas 5 grandes linhas de pesquisa que você necessariamente ali vai buscar criar o seu objeto de pesquisa, seu problema de pesquisa. Então, né, a gente já delimita aqui que são nestas áreas específicas que você tem de buscar a construção do seu projeto de pesquisa. Então, o professor está trazendo aqui essa exemplificação, essa explicação mais aprofundada de cada uma das linhas, para que vocês já vão aí, né, tentando encontrar onde o seu objeto, aquela parte, né, que mais lhe chama a atenção na questão do serviço social, pode estar enquadrado em uma dessas 5 linhas, ok? Aí, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente, depois que define, né, a linha de pesquisa da qual o seu objeto está efetivamente inserido, a gente vem para o resumo. O resumo é como se fosse a vitrine, né? É o primeiro impacto do leitor, é por meio do resumo que o leitor vai efetivamente compreender sobre o que você especificamente se debruçou, o que você observou e quais os possíveis resultados ali da sua pesquisa. Então, ele tem de ter no máximo entre 100 e 250 palavras. Então, vocês podem até, inclusive, abrir uma página em branco lá no Word para fazer a construção do seu resumo e vocês vão digitando ali, né, de que maneira vocês vão estruturar ali essa apresentação, né, do seu projeto de pesquisa, da sua pesquisa, do seu objeto, e o próprio Word vai contando as palavras para você. A hora que der até 250, vocês chegaram num limite, e como nós estamos ali por meio de uma atividade que necessariamente tem rigor científico, esse limite precisa ser respeitado, pois ele também é considerado um critério de nota, ok? Aí vocês vão desenvolvendo esse resumo da forma até como está colocado ali no textinho em vermelho, né?
Então, necessariamente, o resumo, ele tem elementos que vocês vão ali poder observar para a própria construção desse parágrafo. Então, de que maneira vocês vão descrever ali a sua obra, trazendo o tema, o objetivo, a metodologia e essa breve descrição da discussão teórica que vocês pretendem desenvolver no seu projeto de pesquisa. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a presente obra tem por objetivo a busca por compreender de modo mais aprofundado o processo de trabalho do assistente social na esfera da atenção básica em saúde. Então, vejam, já comecei com uma afirmativa, trazendo aqui, sobre o que a minha obra efetivamente vai dissertar. É o processo de trabalho do assistente social dentro da esfera da atenção básica em saúde. Então, ali eu já situei o leitor sobre qual perspectiva que o meu projeto de pesquisa se propõe ali a se debruçar. Então, eu já delimitei o espaço, o local no qual o assistente social está inserido, a política, e especificamente dentro da política, qual a área dessa política que o assistente social efetivamente ali desenvolve. Nessa perspectiva, buscando compreender como maior problemática quais são os limites e as possibilidades de atuação do assistente social dentro dessa esfera da política pública de saúde, em especial na atenção primária. Então, veja, o meu objeto de pesquisa são os limites e as possibilidades da atuação do assistente social dentro da esfera da atenção básica em saúde, que compõe a política de saúde. Nessa perspectiva, a gente já consegue responder lá aquela primeira questão relacionada a qual linha de pesquisa ou área de concentração que esse objeto exemplo que o prof deu se situa. Ele está, então, na linha das políticas sociais e da cidadania, porque a política de saúde é uma política social. Então, a gente, então, já matou essa primeira parte. E aí, para a conclusão desse resumo hipotético, a gente pode, então, colocar que a obra debruçará sobre as inúmeras dificuldades que o assistente social enfrenta mediante a precariedade das políticas públicas, a ausência de financiamento e a própria condição precária de suas condições de trabalho. Enfim, a gente coloca ali uma breve situação de qual é o cenário, quais são os elementos que se buscou desenvolver para poder trazer esse objeto, na perspectiva dos autores, como José Paulo Neto, Maria da Vilela Yamamoto. E aí a gente finaliza esse resumo com uma breve noção de qual é o resultado que você alcançou lá no final. Então, vislumbrou-se por meio dessa pesquisa enaltecer a importância fundamental da atuação do assistente social dentro da esfera da política pública, apesar das limitações estruturais pelas quais o profissional perpassa. Então, veja, eu falei de uma forma bem breve aqui todos esses elementos que necessariamente estão contidos no resumo. Aí vocês também acabam incluindo ali, o prof até pede desculpa, eu esqueci da questão da metodologia, mas a gente já comentou no início aqui que a metodologia é e sempre será de pesquisa bibliográfica. Vocês só incluem ali essa informação e aí a gente já finalizou o nosso resumo. O resumo também é opcional que você elabore ele lá na parte final, depois que você já fez o seu resgate teórico, você já levantou as principais correntes de pensamento, os principais pensadores, as principais obras, você já conseguiu levantar tudo isso, já desenhou, e aí você já efetivamente construiu ali um texto contendo essas informações. Então, o resumo, se você também quiser deixar ele como sendo uma das partes finais para a construção, acaba até ficando mais fácil para você organizar seu raciocínio. Ou então, uma outra opção é você utilizar do resumo como seu norte para a construção das etapas subsequentes. Você pode colocar o resumo, então, como sendo
organizado de forma lógica, cada etapa da sua pesquisa, o que você pretende abarcar com ela, e utilizando-se do resumo, você vai construindo essas etapas logo mais abaixo. Então, tanto uma forma quanto a outra, dá do mesmo jeito, tá? E, por fim, as palavras-chave. Essas palavras-chave que vêm embaixo do resumo, elas precisam necessariamente ali expressar essa matéria na qual você se debruçou para a construção do seu projeto de pesquisa. Então, nesse resumo hipotético, nesse exemplo hipotético que o prof trouxe, a gente poderia selecionar como palavras-chave: política pública de saúde, processo de trabalho do assistente social, precariedade das condições de trabalho, limites e possibilidades. Então, com isso, a gente já coloca ali palavras-chave que facilitam a situação do leitor. A etapa subsequente é da introdução. Então, na introdução, você vai efetivamente ali discorrer cada etapa da construção do seu artigo científico. Então, primeiramente, você já inicia o seu texto introdutório, né? Trazendo ali uma breve contextualização para o leitor de onde saiu esse objeto, de onde saiu essa problemática de pesquisa que você escolheu e por que é tão importante falar sobre isso. Então, na introdução, você pode iniciar, por exemplo, né? A presente pesquisa vislumbra conhecer com maior profundidade o processo de trabalho da assistente social dentro da esfera da atenção primária em saúde, uma vez que a atenção básica é considerada a porta de entrada da saúde pública, onde são diagnosticadas inúmeras questões relacionadas aos processos de saúde e doença, o adoecimento da população, e você vai discorrendo aí por que é importante falar da atenção básica, o que tem na atenção básica de tão importante, e dentre as figuras presentes ali na atenção básica, destaca-se o papel do assistente social como um dos componentes das equipes multidisciplinares, por exemplo. Então, é importante, né, compreender com maior profundidade qual é a extensão da atuação deste profissional e de que maneira o assistente social pode desenvolver ações que visam a prevenção, a agravos de saúde de pacientes e a intervenção ativa na qualidade de vida da população usuária do Sistema Único de Saúde. Então, veja, eu iniciei o texto da introdução ali, situando o leitor de por que é importante falar, o que o assistente social faz na atenção primária, ele é um dos componentes, e é importantíssimo a gente destacar o papel desse profissional dentro da atenção primária em saúde, uma vez que ele, né, colabora efetivamente para essa cultura ali de uma saúde, de uma prevenção de agravos e doenças, de uma intervenção direta em fatores que podem trazer uma qualidade de vida melhor para a população usuária do sistema de saúde. Então, vejam, iniciei a introdução fazendo uma breve contextualização do leitor de por que eu estou falando disso, qual a importância desse tema, né? E aí, na sequência, vocês já vão trazendo ali os recortes. Se a gente optou nesse exemplo hipotético de falar da saúde, né, qual é o problema de pesquisa efetivamente que você busca resolver com a sua pesquisa científica? Aí vocês podem continuar usando do exemplo, né? Nessa perspectiva, é importantíssimo, né, encontrar as respostas em relação a qual o alcance e a efetividade da atuação do assistente social dentro da esfera da saúde, visando a prática de uma cultura de prevenção de agravos em saúde. Então, veja, eu tenho um problema a ser resolvido ali. Eu quero saber a extensão da atuação do assistente social dentro da prática da atenção básica, buscando ali responder essa questão, né? De que maneira o assistente social consegue efetivamente corresponder a essa busca pela criação de uma cultura da prevenção em saúde, uma saúde preventiva. Então, esse é o grande objetivo da pesquisa, o problema de pesquisa ser respondido. E aí, na sequência, vocês vão trazer, então, né?
Por que que é tão importante discutir isso? Qual é a metodologia utilizada para responder esse problema de pesquisa? Que no nosso caso, eu friso novamente, que é a pesquisa bibliográfica, e quais os referenciais teóricos que você escolheu para justamente enriquecer essa discussão. Então, a gente tem vários pensadores ali que discorrem sobre esse papel do assistente social na saúde, e vocês vão citar brevemente ali. Segundo José Paulo Neto, Maria do Vilela Yamamoto, o processo de trabalho do serviço social acontece, e vocês vão discorrendo um pouquinho sobre isso. Mais adiante, vocês vão, então, delimitar, né, no restante do texto, de que forma vocês vão organizar as ideias para que o leitor entenda cada parte da sua pesquisa. Você iniciou a sua introdução falando sobre o tema, sobre a pesquisa, o problema de pesquisa, a metodologia, os principais pensadores que discorrem sobre o assunto, e aí você pode finalizar esse texto explicando para o leitor. No primeiro momento, no primeiro quesito, a pesquisa se debruçará sobre a contextualização a respeito da atenção básica no Brasil. Então, o primeiro capítulo ali, o primeiro subtópico da sua pesquisa, nesse exemplo hipotético que o prof deu, vai falar um pouquinho sobre saúde pública, a forma como a atenção básica se estrutura no Brasil. Num segundo momento, que no caso será o seu segundo capítulo, a pesquisa discorrerá especificamente sobre o papel do assistente social, seu processo de trabalho dentro da esfera da política pública de saúde. Então, nesse segundo capítulo, você já situou o leitor que ali você vai falar especificamente sobre o processo de trabalho e a atuação do assistente social dentro da esfera da atenção básica, por exemplo. E em linhas conclusivas, que seria no caso o terceiro capítulo, a pesquisa trará ali conclusões ou discorrerá a respeito desses limites e possibilidades da atuação do assistente social na perspectiva da construção de uma cultura de uma saúde preventiva, né? Então, o fechamento da sua pesquisa, ele busca trazer ali uma solução para aquela problemática apresentada inicialmente. No caso, neste exemplo hipotético que o prof trouxe, a gente vai buscar, então, trazer ali todas as ideias e todas as afirmações teóricas que os grandes pensadores já construíram a respeito, né, dessa cultura de uma saúde preventiva, de que maneira o assistente social oportuniza ou se protagoniza como um dos grandes ali reprodutores dessa cultura de uma saúde preventiva, que é uma das grandes discussões da atualidade em relação à saúde pública. Então, é muito importante vocês lerem cada um dos comandos ali em vermelho, também já estão ali delimitando tudo isso que o prof está falando. Eu estou fazendo uma leitura mais genérica, com algumas explicações mais amplas de cada etapa, mas tudo isso que eu estou falando para vocês está devidamente descrito ali no seu documento também, tá? No seu modelinho. E aí, feita, então, essa construção da introdução, onde vocês vão seguir esse pequeno roteiro que o prof descreveu, vocês vão efetivamente entrar na esfera do referencial teórico. Então, o projeto de pesquisa em si, ele não vai se aprofundar da forma como eu trouxe ali na introdução, em cada um dos subtópicos ou tópicos que a sua pesquisa vai desenvolver. A introdução, ela vai situar o leitor em relação às etapas que a sua pesquisa vai construir, mas como a gente está no pré-projeto ainda, o mais importante aqui é você apresentar isso. Apresentar os elementos, apresentar os tópicos que a sua pesquisa vai se debruçar posteriormente. E aí, na segunda etapa ali do referencial, você vai trazer as pesquisas e as ideias e os conceitos dos autores sobre essa problemática, sobre esse projeto, esse problema de pesquisa que você anunciou anteriormente. Então, nessa segunda etapa do referencial, é muito importante que vocês sempre tenham cuidado de pesquisar
obras que tenham no máximo 5 anos ali de vigência. Então, a gente está em 2025, a gente começa uma linha de corte ali a partir de 2020, tá? Então, obras que foram construídas a partir do ano de 2020, que são obras mais recentes, e ali você pode explorar inúmeras ferramentas, como as plataformas de pesquisa acadêmica, como o Google Scholar, as teses de mestrado, de doutorado, os livros que vocês já tiveram contato durante a sua graduação e que estão ali disponíveis nos materiais das disciplinas já executadas, basta vocês olharem lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, e aí vocês vão recortando nessas obras estes conceitos que são referentes ao seu objeto, à sua problemática de pesquisa apontada na sua introdução, e vocês vão descrevendo ali, construindo esse referencial, né, com base nesses conceitos preliminares ali desses autores que vão destacar esse objeto, essa problemática e as possíveis, né, conclusões que vão reforçar a sua hipótese de pesquisa científica. Feita essa parte do referencial, a gente destaca, inclusive, a necessidade de se utilizar as citações de uma forma que respeite com muito cuidado as normas da ABNT. Vocês têm ali no seu ambiente virtual de aprendizagem uma cartilha trazendo ali inúmeras normas relacionadas principalmente às citações. Então, a gente tem sempre que cuidar muito em relação à forma como a gente transcreve os pensamentos dos autores que nós consultamos, porque existem as inúmeras formas de citação, até ali no material tem exemplos, onde tem as citações diretas, as indiretas, as paráfrases e as citações longas. Então, vocês precisam seguir estritamente essa estrutura de citação ali, conforme preconiza a ABNT, para que não incorra-se ali no risco do plágio. A gente já vai falar um pouquinho sobre plágio. Feita a apresentação do seu referencial teórico, a gente vai para a última etapa, que é das considerações finais. Aqui nas considerações finais, você vai, então, efetivamente resgatar dentro desses referenciais teóricos possíveis conclusões ou possíveis raciocínios, linhas de raciocínio de pensamento, que tragam uma resposta àquele seu problema de pesquisa inicialmente apontado lá na sua introdução. Então, você, usando aquele exemplo que o professor trouxe, né, nessa parte aqui, então, vocês vão, né, se a gente seguir a linha de raciocínio utilizada até então, que é a atuação do assistente social dentro da esfera da atenção básica, é aqui que a gente vai destacar quais são os autores, obras e pensamentos que vão ali necessariamente trazer essas conclusões relacionadas à importância do assistente social na promulgação da cultura de uma saúde preventiva, de prevenção de agravos e doenças. Então, é nessa parte ali que você vai trazer esses pensamentos de fechamento, de conclusão de raciocínio, para daí ficar mais completinho o seu projeto. Aí a gente tem também as referências, que são fundamentais. Então, para a construção das suas referências bibliográficas, é importantíssimo também que vocês sigam estritamente o que a BNT coloca. As referências bibliográficas precisam estar devidamente diagramadas, de acordo com o layout preconizado pela BNT, em ordem alfabética. E até a gente sugere aqui uma plataforma online, que é o mecanismo online de referências do MORE, da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma importante ferramenta de domínio público ali, que pode te auxiliar na construção das suas referências. Mas pintou dúvida em como fazer a diagramação da sua referência, procure lá no seu manual de normas da BNT, que aí vocês já conseguem ter uma visualização mais aprofundada dessa questão, certo? Então, com isso, a gente conclui essas etapas ali posteriores, e aí você pode retornar com tranquilidade lá no início e definir seu título.
Então, depois que você já fez essa apreensão desses referenciais teóricos, construiu o seu problema de pesquisa, construiu ali efetivamente as suas conclusões, aí é hora de pensar o título. Então, seguindo ali esse exemplo que o prof trouxe sobre a atuação do assistente social dentro da esfera da política de saúde, nessa perspectiva de enaltecer o papel do assistente social para a promoção de uma cultura de saúde preventiva, a gente pode escolher um título que abarque, de certa maneira, tudo isso. Então, vou dar um exemplo. O processo de trabalho do assistente social na esfera da atenção básica, 2 pontos. A importância do profissional de serviço social na construção da cultura de uma saúde preventiva. Aí fechamos um título, ok? Então, é por isso que a gente acaba deixando o título por último, porque daí você consegue construir com maior tranquilidade depois que você já tem um material ali já efetivamente condensado, certo? Aí, voltando então aqui para os nossos slides, né? A gente falou de cada uma das etapas de construção da sua pesquisa, e aí vem novamente esse reforço para que você esteja sempre atento à parametrização das normas da BNT. As principais normas são essas daqui, ó, que estão no slide, né? As margens, né? 3 centímetros à esquerda e superior, 2 centímetros à direita e inferior. A fonte, sempre Arial ou Times New Roman, tamanho 12. O espaçamento entre linhas, 1,5. Então, dentro dos parágrafos, buscar sempre verificar se eles estão diagramados com 1,5 entre uma linha e outra, e no momento de elaboração de uma citação longa, por exemplo, fazer aquele recuo de até 6 centímetros, com o espaçamento entre linhas simples, para as citações e para as referências. O parágrafo, a primeira linha ali, o marca-parágrafos, aquele espacinho que a gente chama de marca-parágrafos, 1,25 centímetros depois da margem esquerda, e os títulos sempre em caixa alta. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está lá na sua cartilha de normas, a gente só está frisando que essas aqui são as elementares indispensáveis que você não pode deixar passar, certo? E aí a gente precisa falar efetivamente sobre plágio. Então, quando você faz a busca de uma fonte teórica, encontra um raciocínio bacana de um autor, você vai lá e transcreve aquilo sem efetivamente lhe deixar claro de onde você extraiu, a gente está falando do crime de plágio, de apropriação indébita de propriedade intelectual. Vejam bem a importância disso, é um crime, né? Um autor renomado que fez a construção de uma obra científica, ele é dono daquela obra, é dono daquele conceito. Então, se você for fazer a utilização desse conceito, tem de ser feito esse respeito ao dono, criador desse raciocínio. Então, quando você for fazer a transcrição das ideias do autor lá para o seu texto, sempre citar a obra de onde você está tirando. E uma coisa que o prof vem observando de forma recorrente nos trabalhos é a ausência de citação da página. Então, além de você citar de onde você está extraindo a ideia, a obra, o autor, é fundamental colocar o ano dessa obra e a página, porque assim nós, orientadores, professores orientadores, vamos conseguir, inclusive, verificar lá se esse raciocínio é correto, se esse pensamento é correto, e o contexto de onde você extraiu naquela obra, de certa maneira, é coerente com o seu objeto de pesquisa. Então, nós precisamos saber a página da obra de onde você extraiu, ok? Não se esqueçam desse detalhe. E aí, quando você for fazer a paráfrase da ideia do autor, eu observo também que muitos estudantes, no momento de fazer o parafraseamento de um raciocínio, ele desvirtua aquele pensamento que o autor trouxe na obra dele. Então, se você for fazer a citação de modo parafraseado, onde você, com suas palavras, vai tentar transcrever aquilo que o autor disse na obra, você tem de se manter fiel àquela ideia traduzida pelo pensador ali. Não adianta você
utilizar do nome dele, da obra dele, pegar uma parte específica ali do raciocínio dele e colocar suas palavras de modo a desvirtuar o sentido do raciocínio, tá? Então, tomem cuidado com isso. Quando for fazer a paráfrase, que é a transcrição do pensamento do autor de forma não literal, com a sua observação pessoal, tomar cuidado para que isso não desvirtue o pensamento do autor. Uma vez que na obra científica, no pensamento científico, infelizmente não comporta juízo de valor nosso, enquanto pesquisadores. Vocês, enquanto pesquisadores, estão afastados do objeto. A sua opinião pessoal, os seus pensamentos, o seu raciocínio, ele não é de interesse da obra. A construção do projeto de pesquisa, ela abarca única e exclusivamente a análise bibliográfica e essa busca ali, parte por parte, de pensamentos que vão construir um raciocínio central. Infelizmente, o seu raciocínio ele fica excluído desse processo. Você necessariamente vai buscar exclusivamente pensamento desses autores consagrados, certo? E, por fim, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Ai, 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 né? Esse vilão, que nem é tão vilão assim, onde a gente pode ali fazer o uso coerente da ferramenta de forma a não necessariamente ali desvirtuar totalmente o objetivo da construção de uma pesquisa científica, que é o de exercitar o seu raciocínio, exercitar a sua capacidade de sintetização de ideias e de transcrição de conhecimentos absorvidos durante a sua graduação. Então, prof, não pode usar a inteligência artificial na construção final do seu texto? Não, o texto ele efetivamente precisa ser redigido por você. Então, você precisa, né, fazer a argumentação e a construção das ideias, fazendo uma leitura aprimorada de cada elemento, né, trazido das fontes teóricas, e a inteligência artificial não cabe nessa soma. Então, vocês podem utilizar a IA para te ajudar a direcionar as suas pesquisas em quais locais da internet, em quais sites, em quais, né, espaços de domínio público, de obras públicas, podem estar pensamentos, autores, obras que discorrem sobre o tema da sua pesquisa. Se você souber utilizar a IA como uma ferramenta de pesquisa, ela é uma grande aliada. Agora, utilizar a IA para a construção em si da sua obra é algo extremamente antiético, uma vez que você não está se esforçando nem debruçando seu raciocínio e sua capacidade de organização de ideias, você está delegando isso para uma ferramenta e também não está efetivamente fazendo nenhum aprendizado com isso. Hoje, vocês podem utilizar a IA aqui para fazer a construção do seu texto, e mesmo que seja rastreável, mesmo que a gente, vamos supor que a gente não consiga fazer o rastreamento e que isso passe batido e que você efetivamente toque para frente a sua pesquisa em cima da IA. Mas a gente já discutiu, né, muitas vezes, dentro dos espaços das aulas, o que é uma conduta ética, né, o que é um pensamento ético, um compromisso ético. Então, não adianta nada você já começar a se valer de atitudes antiéticas aqui na academia, vislumbrando ter uma prática profissional posterior. Que espécie de profissional será você que, se dentro da academia, já vai se valer de ferramentas antiéticas para conseguir obter vantagens em detrimento daqueles que realmente têm compromisso e que estão construindo as suas obras de uma forma digna, honesta, de acordo com a sua capacidade de apreensão? Então, fica aqui a reflexão. Né? A gente consegue fazer o rastreio, a gente consegue identificar, você corre o risco ali, inclusive, de ter a sua obra zerada e perder sua nota e ter de refazer a disciplina. Então, não vale a pena desvirtuar a ferramenta e utilizá-la com má fé. Né? Utilize-a com sabedoria, como apenas uma ferramenta de pesquisa, mas no momento de construção da sua obra científica, faça valer seus conhecimentos, a capacidade de síntese analítica, e tenha em mente que lá na prática profissional não tem a inteligência artificial.
É você e os conhecimentos que você aprendeu para darem conta de uma demanda, para responder efetivamente a algo que está sendo lhe solicitado como profissional. Então, faça desse momento um grande exercício ali para testar as suas capacidades e demonstrar para si mesmo a sua competência. Então, o prof espera que com essa explicação tenha sido possível, né, trazer ali alguns esclarecimentos em relação a alguns detalhes da pesquisa, da construção do seu projeto de pesquisa. E antes de encerrar, eu agora me reporto a você, estudante, que vai aí fazer novamente a disciplina e que você já tem o material construído. Você pode, sim, utilizar desse material que você já construiu na sua construção anterior, porém, né, não faça a utilização desse material de forma cega. Vai lá, analisa certinho esse material que você já construiu anteriormente, faça uma leitura apurada do edital, do regulamento, verifique se houve alguma alteração a nível de normatização, porque tem muitos estudantes ali que só porque vão fazer novamente a disciplina, acabam jogando material ali para cumprir prazo, sem fazer uma análise minuciosa daquilo que está sendo apresentado para correção. Então, não caiam nesse erro. Se você já tem um material construído, muito bem, já é uma base. Mas analise certinho se esse objeto de pesquisa buscado e construído está alinhado com as nossas linhas de pesquisa. Analise os referenciais teóricos, se eles estão devidamente parametrizados de acordo com as normas da BNT, para que você não corra risco de ter novamente outro decréscimo de nota ou outro fator semelhante que levou você a cursar novamente a disciplina de pesquisa e serviço social. Ok? Então, vou me despedindo aqui. A gente se vê durante nossos espaços das aulas. E qualquer dúvida, basta chamar a tutoria. Tchau, tchau, pessoal.